Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram de Jesus para pôr à prova e perguntaram se era permitido ao homem repudiar a sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus os abençoasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus aborreceu e disse: deixa vir a mim as crianças, não o proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero sentar-se. Eu queria fazer algo diferente aqui na celebração. Amanhã é dia de Nossa Senhora do Rosário. E se não for pedir muito, eu queria que o senhor Corman nos contasse a história de Nossa Senhora do Rosário. Será que pode? Então, por favor, dirija-se ao ambão e conte para nós, especialmente para as nossas crianças que vão receber o Santo Rosário nessa Santa Missa, para saber a importância e o que acontece com aqueles que
recitam o Santo Rosário, né? Então, vamos conhecer a história de Nossa Senhora do Rosário, que tem uma história maravilhosa. Pego de surpresa. Vamos lá. O Rosário é algo de precioso, de extraordinário da igreja. Como surgiu o Rosário? É curioso. O Rosário, Papa João Paulo II, no ano do Rosário, ele acrescentou os luminosos, não? Mas o Rosário, propriamente, é os gozosos, dolorosos, gloriosos, e um adendo, um complemento, os luminosos, assim, para ter um acompanhamento da vida. De onde surgiu essa oração? É muito impressionante. O Rosário, ele era um costume. Logo nos primórdios da igreja, se rezavam os salmos da Bíblia. Quantos salmos tem a Bíblia? 150. E, curiosamente, até no Brasil, na década de 50, haviam muitas pessoas, muito poucas pessoas letradas. Imagine na Idade Média. Eram poucos que tinham possibilidade de ir nos colégios. Santa Joana d'Arc era analfabeta. O imperador, o pai da Europa, Carlos Magno, ele só depois de muita idade que aprendeu a ler. Foi um grande propulsor das escolas, que aliás é outro grande mérito da Santa Igreja Católica. Escolas, se hoje tem alunos, quem criou? Igreja Católica. Mas então o povinho não sabia ler os salmos. Nos mosteiros se recitavam diariamente. Hoje é a liturgia das horas da igreja, os padres rezam, separa em 4 semanas, por divisórias, com outras leituras, né? Oração oficial da igreja, liturgia das horas ou ofício divino. E então o povinho, querendo participar das orações dos monges, dos padres, eles começaram a rezar, inicialmente começaram 150 Pai Nossos. E aí, logo em seguida, passaram para Ave Maria. Então, você recitava 150 Ave Marias. Curioso, parece que Deus, ele suscita a graça nas pessoas. A gente imagina que eu fiz algo de bom. Se eu fiz, né? Eu sou um não é não. Se fez de bom é porque Deus colocou na alma da gente. E isso foi suscitado pelo céu. E em plena Idade Média, 1200 e uns quebrados, São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão estava muito assustado com a situação, com a crise da igreja. Ele viveu na mesma época que São Francisco de Assis. Tanto é que o Papa Inocêncio III, preocupado com a situação da igreja, imagine hoje em dia, né? O Papa deve sofrer muito, né? Em Idade Média, muito melhor que hoje, ele preocupado com a situação da igreja, e ele teve um sonho, assim, preocupado, e nesse sonho, que ele dormiu à noite, preocupado, de repente ele vê a Basílica de São João de Latrão. Não existia, na Idade Média não existia a Basílica de São Pedro, é posterior, por volta de 1500, né? E ele sonhou, e nesse sonho ele como que entrava por baixo da terra, assim, nos alicerces da igreja, e ele via que, de repente, ele viu 2 pessoas que ele não conhecia sustentando os alicerces, sustentando a igreja, a Basílica de São João de Latrão. E ele, quando acordou assim, ele sentiu algo de profético, algo de extraordinário, mas não entendeu, mas sentia algo dentro, estava tocando. Curioso, o que esse sonho, esses 2 personagens, quem são? Misteriosos. Neste mesmo dia, o Papa Inocêncio III recebeu a visita de quem? São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão, que coincidentemente se encontraram em Roma, pedindo para a fundação dos franciscanos, a fundação dos dominicanos. E aí ele entendeu, o Papa, eram os alicerces da igreja, que estavam sustentando, não a basílica física, espiritual da igreja no mundo inteiro. E o curioso, São Francisco com a pobreza, com a despretensão das coisas terrenas do mundo, e do outro lado, São Domingos de Gusmão, que voltando à Espanha, espanhol, outro italiano, São Francisco, né? Ele preocupado com uma heresia que estava inundando a Europa inteira, chamada dos albigenses, ele vai para uma floresta e ali ele começa a sentir, rezar, pedindo a solução para os problemas da igreja, os problemas do mundo da época, quando Nossa Senhora aparece a ele. Aparece. E diz para ele, aparece e dá o rosário para ele.
Impressionante, né? E sabe aquelas palavras que ela usou? Ela disse o seguinte: com isto foi o meio que Deus criou, Deus, para salvar o mundo. E deu para ele. E ele, saindo depois de 3 dias, eu esqueci de dizer, 3 dias rezando na floresta, em jejum, que Nossa Senhora apareceu, ele volta, quando ele volta para a cidade, misteriosamente os sinos tocaram. E isso para nós assim, tá, o sino tocou, peraí, calma aí, na Idade Média não existia telefone, né? Não existia WhatsApp. Nossa, então era o paraíso. É quase lá, né? Enfim, né? Não tinha que ficar... Não tinha. E como é que faziam as comunicações? Faziam por sinos. Os sinos avisavam as missas. Inclusive os sinos, quando vinha o arauto do evangelho, aquele que anuncia, o anunciador, vinham os arautos para trazer as notícias, o sino tocava, o povo vinha à cidade e davam-se as notícias dos acontecimentos. Inclusive, acho que várias pessoas já conheceram isso, viram, haviam toques fúnebres. Não sei como é que fazia, então a pessoa sabia, morreu alguém, vai lá ver quem morreu. Sabe, pelos toques as pessoas se... Então, de repente, tocou o sino e o povinho todo, que é isso? Era noite. Correram para a igreja, só que não tinha ninguém tocando o sino. Não tem, mas está tocando. Eram anjos. Anunciando o que ele iria comunicar. E ele, nessa igreja, parece que estava toda a cidade, tinham mais de 1000 pessoas presentes na igreja, ele disse, esse aqui é o método que Nossa Senhora me deu para ensinar a todos para salvar o mundo. Para o quê? Salvar o mundo. Isso, note-se, isso é tão impressionante, que Nossa Senhora em Portugal, em 1917, repetiu a mesma coisa. Ela diz, quereis ter paz no mundo? Aí os meninos, né, Lúcia, Francisco, Jancisto, rezai o terço todos os dias. Quereis ter paz no mundo? Rezai o terço todos os dias. Mas sabe quando é que a vida hoje é dura, tem trabalho, tem muita coisa para fazer, né? Se a gente descontasse a novelinha, hein? Tempo perdido no WhatsApp, no computador, em conversas à toa. Será que não daria para rezar muito terço? Acho que daria, não tem tempo de rezar 1 terço para Deus. São Pio de Pietrelcina. Sabe quantos terços ele rezava por dia? 35 terços. Alguém já rezou 1000 Ave Marias aqui? Já é demorado, né? Eu uma vez fui rezar 1000 Ave Marias, vou rezar como, em vez de sair direto a 1000 Ave Marias, vou rezar em rosários. Dão 20 terços. Nossa, acho que deu mais de 4 horas. No final já estava até meio, como é que é? Estava rezando lá, 20. Aí eu fiquei, meu Deus, ele rezava 35 todo dia. 35 terços. Aí perguntaram para São Pio de Pietrelcina, mas Padre Pio, como é que o senhor aguenta rezar tanto? Aí ele olhou com um jeitão assim italiano dele, né? Como é que vocês aguentam não rezar? A resposta é outra. Como é que vocês aguentam não rezar? Mas Nossa Senhora dizia também para Francisco em Fátima. Lembra que o Francisco era um menino, tinha 2 meninas, né? Lúcia, mais velhinha, tinha 10, 9 ele, e há 7 anos a Jacinta. Ele era malandro. Diz que os homens são mais malandros para rezar. Não, queira Deus que não, né? Mas todo mundo rezava o terço direitinho, e o Francisco, Ave Maria, Santa Maria, Amém, Ave Maria, Santa Maria, Amém, Ave Maria. Esse é terço, acabou de brincar. Era malandro, né? Aí quando Nossa Senhora apareceu na segunda aparição, curioso, segunda aparição, aí ela pergunta, de onde vem você, Messê? Não, isso foi, perdão, na primeira aparição, primeira aparição. De onde vem você, Messê? Ela diz, eu venho do céu. Aí Lúcia, a Maria da Graça, era uma menina que tinha morrido, ela está no céu. Aí Nossa Senhora, ela está no céu. Imagina a mãe dela quando soube, né? Pensou? Dor da filha morta. Não, a Nossa Senhora falou que sua filha está no céu. Não, parece que transforma em alegria, né? Aí perguntou, e a Amélia? Outra menina, está no céu? Ai. Nossa Senhora disse, Amélia vai ficar até o final do mundo no purgatório. Ui. Peraí, no final do mundo purgatório? Peraí, a menina do interior de Portugal, em 1917, não tinha televisão,
não tinha WhatsApp, não tinha internet. Que pecados essa menina cometeu para ficar até o final do mundo no purgatório? Gela os ossos, né? Dá susto, né? Ui. Vê que o mundo de hoje não está nada bonito. Mas enfim, aí ela pergunta, mas e eu vou para o céu? Nossa Senhora, vai. Já pensou? Nossa Senhora, apareceu para a gente, eu vou para o céu, vai. Acabou, está tudo feito, né? E ela pergunta, e a Jacinta, vai para o céu? Vai. E aí pergunta o Francisco, e o Francisco, vai para o céu? Aí eu não consegui terminar o livro nessa hora. Não consegui. Sabe o que Nossa Senhora disse? Ela disse o seguinte, se o Francisco rezar muitos terços, ele vai para o céu. Ou seja, condição para ir para o céu, rezar muitos terços. Então, voltando a São Domingos, Nossa Senhora do Rosário, quando Nossa Senhora apareceu, dizia que era a solução para os problemas do mundo. E a partir de então, a quantidade de milagres que aconteceram em função do Rosário são inúmeros, e do qual foi caminhando a devoção por causa dos milagres, das mudanças na vida pessoal de todas as pessoas. Só um fatinho, Padre, se permitir, para terminar aqui, pode ser não? Senão o pessoal daqui a pouco chega. É um fato muito bonito que se deu na França. Era nada mais nada menos que a própria rainha de França. A rainha de França chamava-se Branca de Castela. Ela era espanhola, ou princesa, filha do rei de Castela, na Espanha. Casou-se com a princesa, casou-se com um príncipe francês, deu fim, foi coroado rei e ela rainha de França. Só que para qualquer mãe é uma dor, às vezes, não ter filhos. Não é verdade? Portanto, tem mães que não têm, sofrem. Ela queria ter um filho. E muitas vezes fazem, se desdobram. E para ela tinha um complemento, um adendo, uma complicação maior. Porque ela era rainha. A França inteira esperava um descendente. Esperava um príncipe. E ela conheceu São Domingos de Gusmão. E São Domingos de Gusmão disse para ela, sabe o quê? Ele disse, Rainha Branca, reze o terço, ensinou, rosário, aliás, ela rezava os 3 terços do rosário, reze e peça essa graça a Nossa Senhora. Ela já fazia 2 anos de casada, de rainha, e não tinha filhos. Então ela começou a rezar. Eu não lembro bem exatamente se passou 1 ou 2 anos quando ela teve um filho. Nossa, foi coroado, não foi? Só que o filho morreu. Ui. Nasceu, logo depois de batizado. Aí qualquer um de nós teria desanimado, né? Ah, não, acabou. Tá vendo que adiantou rezar, né? Tem gente que fica às vezes tendente a ter uma certa revolta contra os desígnios de Deus. Deus tem os seus desígnios, nós não entendemos. E ela, sabe o que ela pensou na hora? Ela é santa. Santa Branca de Castela.